Nós vamos abrir a palavra de Deus, então, irmãos, em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Nós vamos ler versículos de 1 a 6. Marcos 3, de 1 a 6. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Nós vamos meditar sobre o tema, o valor de uma vida. Meus irmãos, na verdade só há dois tipos de religiões no mundo: a religião da vida e a religião da morte. A primeira tem como finalidade adorar a Deus e salvar o homem. A segunda religião, a religião da morte, é prisioneira de ritos e tradições e escraviza os homens. A primeira adora a Deus e serve aos homens. A segunda centraliza-se em regras humanas e oprime as vidas, e oprime os aflitos. Se você perceber, os fariseus centravam toda a religiosidade deles em ritos, em cerimoniais, em tradições humanas criadas por eles mesmos. Mas Jesus centralizava a religião no adorar a Deus e em amar o próximo. Se você perceber na expressão da religiosidade de Jesus, três coisas saltam aos nossos olhos e eu quero destacá-las. Primeiro, o hábito de Jesus de ir à casa de Deus. De novo entrou Jesus na sinagoga, diz o versículo 1. E se você observar lá em Lucas 4,16, Jesus entrou na sinagoga como era seu hábito, como era seu costume. Um dos costumes de Jesus era ir à igreja. Um dos hábitos de Jesus era ir à casa de Deus. A sinagoga naquela época era a casa de Deus, onde as pessoas estudavam a palavra de Deus, oravam a Deus, e pregavam a palavra de Deus, e desfrutavam de comunhão com Deus. E quando Jesus vai à casa de Deus, ele vê dois tipos de gente na igreja. Primeiro, ele vê gente mirrada, ele vê gente atrofiada, ele vê gente deformada, ele vê gente que foi machucada pela vida, ele vê gente que perdeu a vitalidade de alguma área da vida, e de repente uma área da vida secou, perdeu a vitalidade, perdeu o funcionamento, perdeu a razão de ser. Eu fico observando que este homem da mão seca, da mão ressequida, é um símbolo de muita gente que vem à igreja. Talvez não tenha uma mão seca, mas tem uma área da sua vida que secou. Tem uma área da sua vida que mirrou. Tem uma área da sua vida que perdeu completamente a vitalidade. Pode ser o caráter, pode ser a vida devocional, pode ser um relacionamento, pode ser um determinado aspecto da vida que perdeu a vitalidade. Jesus contempla essas pessoas. Mas o segundo grupo que Jesus vê naquela sinagoga era gente cética. Quando Jesus entra na sinagoga, ele percebe que havia um grupo ali que tinha ido à casa de Deus não para adorar, não para orar, não para desejar ver os perdidos sendo salvos, não para se alegrar na salvação das pessoas, mas um grupo que tinha ido à casa de Deus especificamente para policiar Jesus, para investigar Jesus, para observar se Jesus cometeria alguma atitude que eles enquadrariam como uma transgressão da tradição dos rabinos, dos escribas e dos fariseus. Eles vão à casa de Deus para acusar, eles vão à casa de Deus para catar alguma coisa que eles pudessem entender que estava errada, para denunciar. É possível que alguém venha à igreja com a motivação errada.
É possível que uma pessoa venha à igreja e saia da igreja pior do que entrou. É possível que uma pessoa venha à igreja e não seja abençoada, e saia mais endurecida, e saia mais comprometida ainda com um projeto de endurecimento da alma e do coração. A segunda atitude que Jesus nos revela, do ponto de vista da sua religiosidade, era o seu compromisso de ensinar a palavra de Deus. O texto paralelo de Lucas 6:6 mostra que Jesus foi a esta sinagoga para ensinar a palavra de Deus. Jesus tinha não apenas o hábito de ir à igreja, mas ele tinha o hábito de ensinar. E ele chegou a dizer no capítulo 1, versículo 38 de Marcos, que para isto ele veio ao mundo, para anunciar a palavra de Deus. Ele se considerava o mestre. E ele tinha um alto conceito da Escritura. Dizia que a Escritura é a verdade, é espírito e vida. É a Escritura que dele testifica. É a Escritura que devemos examinar para termos a vida eterna. É a Escritura que liberta. E Jesus está nesta sinagoga com o propósito de ensinar a palavra de Deus. Mas Jesus tinha uma terceira coisa que nos chama a atenção, quando ia na sua expressão de religiosidade, que era socorrer os necessitados. Preste atenção numa coisa, irmãos. Algumas vezes Jesus fugiu da multidão. Algumas vezes. Sempre que esta multidão o procurava com uma motivação equivocada. Mas Jesus nunca fugiu de uma pessoa necessitada. Nunca. Jesus nunca deixou uma pessoa carente, necessitada, aflita, sem ser socorrida. Isso é algo extraordinário. Eu ouvi esta semana de que um dos pregadores mais proeminentes do nosso país diz que gosta do público e não das pessoas. Ele gosta da multidão e não de gente. Ele chega 5 minutos depois que o culto começou e sai 5 minutos antes do culto terminar, porque não tolera contato com pessoas, ele gosta da massa. Eu fico olhando que Jesus faz diferente. Jesus fazia diferente. Às vezes ele fugia da multidão, no sentido de quando a multidão o procurava para desviar o seu ministério e a sua função de Salvador e Redentor, mas ele nunca fugiu de uma pessoa, seja ela leprosa, seja ela de mão mirrada, seja ela paralítica, seja ela um mendigo, cego. Jesus sempre teve cuidado para socorrer as pessoas aflitas, em contraste completamente com os fariseus que estavam ali, não se importando com aquele homem de mão mirrada, mas estavam ali apenas para usar aquele homem como isca para acusarem Jesus de ser um violador do sábado. Dito isto, à guisa de introdução, eu gostaria de chamar a sua atenção para 2 pontos. O primeiro deles, quanto valia ou quanto vale uma vida para os fariseus, ou quanto valia uma vida para os fariseus. Notem vocês, versículo 2, e estavam observando a Jesus, para ver se o curaria, ou seja, curaria o homem da mão mirrada em dia de sábado, a fim de o acusarem. Quanto vale uma vida para os fariseus? Em primeiro lugar, eles dão mais valor aos rituais do que à vida humana. Preste atenção, querido irmão, que Jesus já havia declarado lá no finalzinho do capítulo 2, de que o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, o homem é mais importante do que o sábado. Jesus já havia declarado no capítulo 2, de que ele é Senhor do sábado, mas os fariseus estavam ali, não para olhar a necessidade daquele homem, não para adorar a Deus, não para aprender de Jesus. Eles estavam ali apenas com um propósito: ver se Jesus curaria aquele homem da mão mirrada para o acusarem. Alguns estudiosos chegam até a pensar que os fariseus, jeitosamente, propositadamente, tenham levado aquele homem à sinagoga, como isca, para observar que atitude Jesus teria, porque na cabeça deles passava o seguinte raciocínio: se nós levarmos este homem
e Jesus ver um homem de mão mirrada, ele vai querer curar esse homem. Hoje é sábado e Jesus não pode fazer isso. Sabe por que acontecia isso? É que, na verdade, os rabinos traçaram 39 regras que não fazem parte da palavra de Deus, da lei de Deus, do que uma pessoa não podia fazer no sábado. Dentre elas, estava o curar um enfermo. Podia até curar um enfermo, os rabinos admitiam, se esse enfermo estivesse numa situação de vida ou morte. Mas se a situação não fosse tão grave ao ponto de poder deixar o assunto para o outro dia, então não podia curar. Ou seja, eles davam mais importância ao rito, ao cerimonial, à tradição criada pelos rabinos do que à própria vida humana. Na verdade, eles valorizavam mais a tradição do que a Deus e do que ao homem. Se você perceber, eles estão ali maquinando contra Jesus. E John Charles Ryle destaca isso de uma forma muito interessante, da maldade do coração humano, porque eles estão num dia especial, consagrado a Deus, que era o sábado, num lugar especial, a sinagoga, com um propósito especial, daquele local que era adorar a Deus e aprender a palavra de Deus. Mas eles estavam no sábado na casa de Deus, em vez de adorar a Deus, maquinando um projeto para acusar Jesus. E na verdade o que nós precisamos aprender é que o Senhor Jesus não é Senhor de ritos fabricados e engendrados pelo próprio homem, mas o Senhor é Deus de pessoas. Ele se importa com pessoas, Ele se importa com você. Os rituais são apenas instrumentos para abençoar vidas e não para escravizar vidas. E por isso Jesus está nos ensinando o seguinte, que a melhor maneira de honrar a Deus no sábado é socorrer uma pessoa aflita. A melhor maneira de você guardar o dia do Senhor é abençoar alguém. Por isso nós temos que parar um pouquinho agora e perguntar o seguinte. Antes de defendermos nossas tradições, precisamos perguntar: elas servem aos propósitos de Deus? Segundo, elas revelam o caráter santo e amoroso de Deus? Terceiro, elas ajudam as pessoas a fazerem parte da família de Deus? Quarto, elas têm fortes raízes na palavra de Deus? Se os nossos costumes religiosos não passarem por esse crivo, eles não fazem parte, certamente, da verdade de Deus. Segunda coisa, eles dão mais valor à aparência do que à verdade. Notem vocês, eles estão ali com um projeto. Ver se Jesus ia curar aquele homem da mão ressequida num dia de sábado. E eles pensaram, se Jesus curar este homem da mão ressequida em dia de sábado, Jesus é um infrator da lei, Jesus é um violador do sábado, e Jesus está cometendo um pecado gravíssimo, que pode e deve ser sentenciado com a morte. Assim eles pensavam, assim eles julgaram. Mas notem vocês, que Jesus desmantela o raciocínio deles com uma pergunta. É lícito fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? É lícito dar a vida ou matar no dia do sábado? Olha a pergunta de Jesus. E diz a Bíblia que eles ficaram em silêncio. Sabe por quê? Porque eles estavam acusando Jesus de violar o sábado quando Jesus estava fazendo o bem. E eles estavam quebrando o sábado, fazendo mal. Porque estavam julgando Jesus, porque estavam tramando contra Jesus, porque estavam sendo descaridosos com um homem necessitado, e porque saíram da sinagoga para urdirem um plano diabólico com os herodianos para matarem Jesus. Então, na verdade, eles foram apanhados pela própria trama que armaram para Jesus. Porque acusando Jesus de ser violador do sábado, enquanto Jesus fazia o bem, eles violavam o sábado, tramando o mal contra Jesus. Mas diz a Bíblia que Jesus Cristo consegue ler o pensamento deles, que Jesus consegue ver o coração deles, e Jesus então expõe a
maldade do coração daqueles homens, que censuravam quem faz o bem, enquanto eles estão praticando o mal. Quantas vezes, meus irmãos, isso pode acontecer no meio do povo de Deus? Quantas vezes nós censuramos alguém, porque julgamos que esse alguém quebrou uma regra ou um preceito que nós mesmos criamos, enquanto nutrimos no nosso coração sentimentos que Deus olha e reprova e condena como algo muito mais triste, muito mais abominável. Será que Jesus teria que sentir vergonha de ter feito bem na sinagoga? Será que Jesus teria que sentir-se culpado por abençoar e curar um homem na sinagoga? Absolutamente não. Eles, acusadores, fariseus, é que deveriam sentir-se envergonhados e culpados de maquinarem contra o Filho de Deus, e de acusarem o Filho de Deus, e de tramarem contra o Filho de Deus, num dia de sábado, dentro da sinagoga. Quanto vale uma vida para os fariseus? Em terceiro lugar, eles dão mais valor a um animal do que a um ser humano. O texto paralelo de Mateus 12, 11 a 12, mostra um outro lado desse texto. Mostra os próprios fariseus perguntando para Jesus se era lícito curar num dia de sábado. E Jesus responde para eles assim: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Sabe o que questão? O valor dos fariseus é que um animal vale mais do que um homem. É do que coisa vale mais do que gente. Quantas vezes essa inversão de valores também está na vida do povo de Deus? Quantas pessoas que usam as pessoas e amam as coisas? Quantas vezes nós damos mais valor a um animal do que a um ser humano? Aliás, eu não tenho nada contra os animaizinhos de estimação, eu os prezo muito, e até gostaria de ter um, se eu desse conta, mas uma das coisas mais complexas da vida moderna é que hoje os animais de estimação são muito mais bem cuidados do que muitos seres humanos. Se gasta muito mais hoje com cão e gato do que com pessoas carentes. Se dá mais valor a um animal do que uma vida. E quando o nosso senso de valor é capaz de investir mais no animal do que num ser humano, a nossa ética cristã precisa ser revista. Precisa passar por um novo senso de prioridade. Mas vamos olhar agora o segundo ponto e último ponto desta mensagem. A primeira, qual é o valor de uma vida para os fariseus? Agora a pergunta é: quanto vale uma vida para Jesus? Quanto vale uma vida para Jesus? Em primeiro lugar, uma vida para Jesus vale mais do que o legalismo religioso. Se você notar nos 4 evangelhos, há 7 curas de Jesus num dia de sábado. Jesus curou o endemoniado num sábado na sinagoga. Jesus curou num sábado a sogra de Pedro. Jesus curou num sábado este homem da mão ressequida. Jesus curou num sábado o paralítico lá de Tanque de Betesda. Jesus curou num sábado o cego de nascença. Jesus curou num sábado aquela mulher possessa de um espírito de enfermidade, 18 anos andando corcunda. Jesus curou num dia de sábado um homem hidrópico, chamado barriga d'água. Por que Jesus fez isso? Sabendo que os fariseus tinham uma lei da tradição dos anciãos e dos escribas, feita pelos rabinos, que não era lícito curar num dia de sábado. Exatamente para mostrar que o homem vale mais do que o legalismo religioso. A religião precisa ser instrumento de bênção e não de maldição para o homem, de libertação e não de escravidão para o homem, de aproximação do homem de Deus e não de afastamento deste homem de Deus. Se você perceber, Jesus está trazendo o sábado aqui para o centro do propósito de Deus. E aliás, irmãos, deixa eu citar aqui, eu vou agora ler, porque não é pensamento meu, está entre aspas, de Adolfo Paul, quando ele diz assim: para Jesus o sábado é para fazer o bem. O propósito do sábado é para fazer o bem. O sábado pretende ser uma festa de amor a Deus e aos outros.
E você entenda agora como um cristão, pense no domingo. O domingo pretende ser uma festa de amor a Deus e aos outros. O essencial do descanso objetivado por Deus não consiste em estar livre do fazer, mas em estar livre do fazer sob a pressão da produtividade. Quem está preocupado só em não fazer nada no dia do descanso é culpado de se parar de fazer o bem. Contudo, onde se para de fazer o bem, não surge um espaço sem ação, mas o mal entra destilando, porque Jesus diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então nós temos que reexaminar essa questão do que é guardar o domingo. Tem gente que pensa que guardar o domingo é dormir o dia inteiro. Estou guardando o domingo, dormi o dia inteirinho. Não falei com ninguém, não abençoei ninguém, não ajudei ninguém, não louvei a Deus, eu guardei o domingo, porque dormi o dia inteiro. Não é apenas este o propósito do dia do Senhor. Na posição de Jesus, a guarda do dia do Senhor implica em fazer o bem. Não é inatividade, é você deixar de fazer aquilo que você habitualmente fazia, com o objetivo de conseguir lucro para você, de benefício para você investir a sua vida para a glória de Deus e para o bem do outro. Que na verdade os fariseus faziam o seguinte, eles transformavam o lícito em transgressão e o ilícito em liturgia, porque eles estavam querendo proibir Jesus de curar e estavam praticando a censura e a maquinação para matar. Quanto vale uma vida para Jesus? Segundo lugar, vale mais do que os bens materiais. Vale mais do que os bens materiais. Jesus disse, quanto mais valeis vós do que uma ovelha? Se na tradição dos fariseus, quando uma ovelha caía num buraco, se podia fazer todo esforço no sábado para tirá-la do buraco, quanto mais nós devemos ajudar uma pessoa necessitada no dia do sábado. É a lógica de Jesus, porque um homem vale mais do que uma ovelha, uma vida vale mais do que uma ovelha. Lembram que Jesus disse? As aves dos céus, observai as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem, contudo vosso Pai Celeste as alimenta. E Jesus disse, não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Então, para Deus, você vale mais do que uma ovelha, mais do que uma ave. Esta é uma outra inversão que nós estamos vendo hoje. É óbvio que nós não podemos e nem devemos ser contra os aspectos das leis ecológicas, devemos ser administradores responsáveis do universo que Deus nos entregou para administrar, mas hoje a gente vê essa inversão. Se matar um passarinho hoje, é muito mais grave do que matar um homem. Às vezes o camarada que mata um passarinho, ele está muito mais encrencado do que tira uma vida. Não deveria tirar a vida do passarinho, mas o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, é que a vida de um ser humano tem um valor intrínseco maior para Deus. Quanto vale uma vida para Jesus? Terceiro lugar, vale a sua própria vida. Notem vocês que Jesus, sabendo que os fariseus tramavam contra ele, e o verso 6 diz que os fariseus saíram da sinagoga para urdirem um plano com os herodianos para matarem a Jesus. Jesus sabia que a cura daquele homem da mão seca lá naquela sinagoga desembocaria num projeto que o levaria à morte. Mas ele não retrocede. Ele está disposto a dar a sua vida para que aquele homem fosse curado. Isso significa o seguinte, que a sua vida valeu a vida de Jesus. Ele se deu por você. Ele se dispôs a morrer por você. Esse é o preço que você tem para Deus. Esse é o valor que você tem para Deus. A Bíblia diz que Jesus nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Ele não poupou a sua própria vida, antes por todos nós a deu. O que é impressionante, não sei se você já parou para perceber, é só Marcos que foca esse aspecto, que os fariseus saíram dali e se uniram, diz o texto, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam uma vida. O que tinha a ver os fariseus com os herodianos? Quem eram os herodianos? Os herodianos eram um partido político dos judeus radicais que apoiavam
a dinastia herodiana, que estavam a favor do domínio romano na Palestina, de certa forma, remando contra a maré, de certa forma, contra todas as aspirações do povo judeu, subjugado por Roma. Eram os traidores da pátria, eram aqueles que estavam totalmente desfavoráveis aos grandes anseios dos judeus. Mas quando se trata de lutar contra um inimigo comum, Jesus, até os inimigos se reconciliam. Lembram de Pilatos e Herodes, que eram inimigos, e quando da sentença de Jesus, eles se juntaram? Que coisa triste. O ser humano é assim. Quando ele tem um projeto tão mau, tão vil no coração, que é destruir alguém, ele é capaz de se unir até aqueles que são contra ele, para mancomunarem neste projeto. É isso que está acontecendo aqui. E Jesus sabe desta orquestração, mas ele está disposto a dar a sua vida para que aquele homem pudesse ser curado. Mas eu quero concluir com o terceiro ponto, mostrando o método usado por Jesus para curar aquele homem. A primeira coisa que Jesus faz é desmascarar os inimigos. Porque o versículo de Lucas 6:8, um texto paralelo, diz que Jesus observou, examinou o coração deles. O texto que nós lemos aqui de Marcos 3, nos menciona que a intenção deles era acusar Jesus. Mas Lucas nos diz que Jesus, lendo os pensamentos deles, Jesus observando o pensamento deles, Jesus desmascara a trama deles. E você vai perceber o seguinte, que é impossível você estar na congregação, você está na casa de Deus, sem você passar pela investigação de Deus. Estar na casa de Deus é um negócio muito sério, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, que o Senhor Jesus, seus olhos são como chamas de fogo, nada pode ficar escondido a Ele. A gente pode entrar na casa de Deus, esconder os nossos sentimentos das pessoas, mas não pode escondê-los de Deus, mas não pode escondê-los de Jesus. E diz a palavra de Deus que aquela atitude dos fariseus de censurarem a Jesus provoca a ira de Jesus. Notem vocês, por favor, que Jesus se ira, Jesus fica indignado com a situação, versículo 5, olhando-os ao redor, indignado e condoído. Olha que coisa interessante, dois sentimentos opostos, indignado e condoído, compadecido. No texto grego, a ideia é de que quando Jesus fica indignado, é um sentimento passageiro, e quando fica condoído, é um sentimento contínuo. Na verdade, a dureza do coração produz em Jesus indignidade, ira, mas ao mesmo tempo Jesus se compadece, porque eles são cegos, eles estão endurecidos, eles estão caminhando para a morte. Segunda coisa que me chama a atenção, queridos, é que Jesus encoraja o homem da mão atrofiada a assumir publicamente a sua condição. Lucas 6:8, texto paralelo, Jesus diz para o homem, levanta-te. Olhe você que Jesus está sendo pedagógico em todos os sentidos. Primeiro, ele está expondo aqueles críticos a uma situação de derrota, porque na verdade a ira dos fariseus não é porque o homem foi curado no sábado, eles nem estavam aí com esse homem, eles não se importavam com ele, eles usaram esse homem como isca. Na verdade, o que provoca a ira naqueles homens é que Jesus estava neste ato, quebrando a espinha dorsal da autoridade deles na nação. Jesus estava desta maneira desarticulando toda a tradição dos anciãos e escribas, de uma lei criada por homens, de uma tradição criada por homens, que não tinha poder de libertar as pessoas, mas de escravizá-las. O que Jesus faz é alforriar as pessoas de um tradicionalismo e legalismo, que é um caldo mortífero, que escraviza e mata as pessoas. Isso é que provocou a ira deles, porque Jesus os derrota nesse sentido. E aí Jesus manda este homem, levanta-te. E desta maneira, Jesus está agora trabalhando com este homem. Pense você num homem da mão atrofiada, a mão encolhida, a mão seca.
O texto grego traz a ideia de que não era uma doença congênita, foi uma mão que ficou murcha, que ficou seca. Aquele moço certamente devia ter vergonha do seu corpo. De certa forma, aquele homem vivia se escondendo, aquele homem vivia com problemas emocionais extremamente sérios, com a emoção amassada, com complexo de inferioridade. Quem sabe se misturando no meio da multidão, não querendo ser visto. Mas antes de curar, Jesus quer que este homem se despoje, se apresente e declare a sua necessidade publicamente. Esse é um fato interessante. Não é possível a pessoa ser curada sem que ela seja exposta. Vocês lembram daquele caso da mulher hemorrágica? Jesus comprimido pela multidão, um aperta daqui, outra cotovela de lá, e de repente uma mulher no anonimato encosta nas vestes de Jesus, e Jesus se vira e diz: alguém me tocou. E os discípulos dizem: Senhor, não é possível, a multidão toda te aperta, o Senhor vai para dizer que alguém te tocou? É claro que todo mundo está te tocando. E Jesus diz: eu percebi que de mim saiu o poder. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus não queria que aquela mulher saísse no anonimato. Jesus queria que aquela mulher se apresentasse como alguém que foi alvo do seu poder, da sua libertação, da sua cura. Você pode até entrar como anônimo na casa de Deus, mas quando Deus age na sua vida, você não deve mais ser um anônimo. Você deve se levantar, você deve se apresentar. Segunda coisa, Jesus encoraja aquele homem da mão atrofiada a vencer seus complexos. Marcos 3:3 diz, Jesus diz para ele: vem para o meio. Agora o homem não só fica em pé, mas tem que vir para o meio. Olha que coisa fenomenal. Jesus diz para ele: agora você tem que romper com os seus traumas, com os seus complexos, com os seus medos, com as suas fobias. Agora você vai ter que assumir quem você é. Antes de Deus nos curar, Ele quer que nós assumamos quem nós somos. Lembra o que Deus fez com Jacó? Lá no Val de Jaboque? O anjo lutando com ele, a madrugada inteira. E lá, pelo raiar quase do dia, o Senhor faz uma pergunta para ele: qual é o teu nome? Como te chamas? É claro que Deus sabia o nome dele. Não precisava perguntar. Mas por que perguntou? Porque antes do Senhor nos transformar, Ele quer que nós assumamos quem verdadeiramente nós somos. E ele respondeu: eu sou Jacó, enganador, suplantador, mentiroso. Essa é a minha biografia, essa é a minha história, essa é a minha vida. E então o Senhor diz: agora então chamarás Israel. Só depois que você assume quem você é, só depois que você tira a máscara, é que Deus então vai agir. Vem para o meio. Lembram de Naamã? Quando ele foi da Síria para Samaria para ser curado por Eliseu? Eliseu nem vai encontrar com ele, manda um recado para ele. Ele ficou muito bravo com Eliseu, porque ele pensou que Eliseu viria fazer uma oração especial, um ritual especial. Afinal de contas, ele era um general da Síria. E Eliseu mandou um recado: manda este homem ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Você já parou para perguntar por que Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes? Naamã era um leproso, general. Certamente aquele homem vivia em público fardado, com as suas medalhas de condecorações. Para mergulhar no Jordão 7 vezes, ele tinha que tirar a farda, ele tinha que tirar a armadura, ele tinha que tirar a máscara, ele tinha que mostrar para todo mundo que ele era leproso. Jesus está dizendo para este homem: vem para o meio, mostra quem você é. Jesus está tratando não apenas de uma mão mirrada, Jesus está tratando de uma alma mirrada. Mas veja você ainda, Jesus encoraja o homem da mão atrofiada a exercitar a sua fé. Olha o versículo 5, Jesus diz para ele: estende a tua mão. Ora, irmãos, esta é uma ordem impossível. O camarada tem, e veja você que o Dr. Lucas, médico, é mais cuidadoso no registro e nos informa que era a mão direita que era atrofiada. E um livro do 1º século, o Evangelho de Hebreus, que não é um livro inspirado, diz que aquele homem, nós não sabemos até o ponto de verificar a veracidade desse fato, mas há este registro do 1º século, que esse homem era pedreiro, e portanto precisava necessariamente da sua mão direita para trabalhar. Nós não sabemos o motivo da enfermidade, mas pela palavra,
uma das grandes autoridades na língua grega, Dr. Henneker, disse que este homem não era de mão mirrada de nascença, talvez tenha sido um acidente ou um problema que surgiu depois da fase adulta. E este homem com o braço direito mirrado, encolhido, seco, e Jesus dá uma ordem para ele: estenda a tua mão. Com isso Jesus está querendo dizer com ele: exercite a sua fé. Quando Deus dá uma ordem, o impossível acontece, porque há poder na palavra do Senhor, há virtude na ordem de Deus. Lembra do que aconteceu com Pedro lá no mar da Galileia? Depois de uma pescaria frustrada, o Senhor volta-se para Pedro e diz o seguinte: faze-te ao largo, lance as redes. E Pedro disse para Jesus: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, nem pesquei um lambari. Mas depois dei um lance de fé no coração de Pedro e disse: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando lançou as redes, na palavra de Jesus, pela palavra de Jesus, a rede veio entupida de muitos peixes. Talvez você está lançando redes e não pegando nenhum lambari. Mas se Jesus tem uma palavra para você, sob a palavra do Senhor, lança a sua rede. Exercite a sua fé. A fé é algo extremamente importante. Muitas vezes Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. Lembram outro fato interessante que a Bíblia menciona? Lá no tanque de Betesda, havia um homem paralítico, quantos anos mesmo? 38 anos, deitado numa maca, esquecido, rejeitado, enjeitado, na casa de misericórdia, tanque de Betesda. Um dia Jesus chegou lá e perguntou para aquele homem: queres ser curado? Aí Jesus então dá uma ordem a ele: levanta-te. Mas 38 anos era tudo que esse homem queria fazer na vida e não tinha conseguido. Mas agora quem está dando uma ordem também tem poder para fazer com que as articulações se firmem. E sob a palavra de Jesus, levanta-te, ele se levantou. Exercite a tua fé. A Bíblia diz que Jesus chegou na aldeia de Betânia e Lázaro estava morto há 4 dias. E Jesus chega na boca da cova e brada em alta voz: Lázaro, vem para fora. E um morto é capaz de escutar a voz de Jesus. A ênfase é, queridos irmãos, quando Jesus dá uma palavra para nós, nós precisamos exercitar a nossa fé. Estenda a tua mão. Eu não sei que área da sua vida está mirrada, eu não sei que área da sua vida está seca, mas o Senhor dá uma palavra para você: estenda a tua mão, creia que Deus pode intervir na sua vida e restaurar aquilo que está seco, aquilo que está murcho, aquilo que está sem vida. Finalmente, Jesus realizou na vida do homem um grande milagre. O versículo 5 nos informa: ele estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada. A mão lhe foi restaurada. Coisa preciosa, queridos. Quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus tem uma palavra para nós, nós precisamos crer. Nós vivemos muitas vezes uma vida fraca e medíocre, porque nós não desenvolvemos a fé. Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos para esse monte: sai daqui e vai para lá. E isso vai acontecer. O problema intransponível vai desaparecer. Não é uma grande fé. Jesus disse: é uma pequena fé no grande Deus. A questão não é o tamanho da fé, é o tamanho do seu Deus. Meu amado irmão, minha irmã, Jesus não mudou. Ele é o mesmo hoje. Ele tem o mesmo poder hoje. Ele pode transformar vidas hoje. Esse final de semana, pregando em Campinas, a Igreja dos Nazarenos, Igreja Central, é a maior igreja evangélica de Campinas, com 7.000 membros, uma igreja que tem 4 cultos por domingo, 2 desses cultos com mais de 3, em torno de 3.000 pessoas, nos prédios anexos e no templo. Um homem chegou, e este homem, envolvido com satanismo, com drogas, com prostituição, e este homem foi transformado por Deus de uma maneira gloriosa. Gloriosa. Os pastores da igreja disse que na segunda-feira este homem foi e disse que a esposa dele havia dito para ele, naquela semana: se o demônio pode habitar numa pessoa, você é essa pessoa. E ele disse que aquele moço molhou a mesa do seu escritório, como se estivesse alagando a mesa do seu escritório. Ontem tínhamos mais de 2.500 pessoas, e aquele moço se levantou dando seu testemunho do que Jesus fez na sua vida.
Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ele liberta, Ele perdoa, Ele cura, Ele salva, Ele transforma. A pergunta que eu quero fazer hoje é esta, para encerrar. Daquele culto na sinagoga, 2 pessoas ou 2 grupos saíram de maneiras diferentes. Aquele homem da mão mirrada saiu curado, saiu livre, tendo a sua vida de volta. Os fariseus saíram mais duros, mais críticos, mais longe de Deus, mais perto da morte. Como é que nós vamos sair da casa de Deus? Curados, libertos, transformados ou mais endurecidos? Ou mais fechados? Que Deus nos ajude a discernir. Que Deus nos ajude a entender o quanto Deus nos ama e o quanto Ele investe na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Se você deseja oração, intercessão, eu gostaria de convidar você para vir aqui, à frente. Irmãos queridos, uma das coisas preciosas que a igreja de Deus precisa acreditar é que Deus ouve as orações. O Senhor Jesus disse, nada tendes porque nada pedis. Tiago diz isso, carta de Tiago. Nada tendes porque nada pedis. O Senhor Jesus Cristo disse, pedi e dar-se-vos-á. Eu não sei qual o pedido que você trouxe para Deus nesta noite. Eu não sei aquilo que inquieta a sua vida nesta noite. Eu não sei se há alguma área atrofiada da sua vida nesta noite. Eu não sei onde você precisa de um toque de Jesus nesta noite. Mas eu creio firmemente que Ele é o Deus que responde às orações. Eu creio que Deus pode mudar a nossa sorte. E uma vinda nossa à casa de Deus pode mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa família. Porque nós não estamos diante de um Deus de pedra. A nação brasileira hoje está se prostrando diante de uma protetora feita de barro, de gesso, que não pode se proteger. Milhões de pessoas peregrinaram hoje para adorar uma divindade que não é divindade, para fazer promessas a alguém que não pode livrar, que não pode salvar, que não pode socorrer. Mas você está aqui hoje diante do Deus que fez os céus e a terra, do Deus que pode intervir na sua vida, no seu coração. E nós vamos clamar ao Senhor neste momento. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome. Porque não há Deus como tu, não há Deus além de ti. Tu és o Deus que ama de maneira incondicional aqueles a quem tu criaste, a tua imagem e a tua semelhança. Este amor é tão grande e tão incompreensível para nós, que a tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh Deus, quanto tu investiste em nós. Tu és o mesmo, tu estás aqui, tu te importas conosco. Assim como naquele sábado Jesus chegou naquela sinagoga para ensinar e viu um homem com a mão atrofiada, e mesmo sabendo que seria perseguido e morto a partir daquele incidente, ele resolveu curar aquele homem. O Senhor também está olhando para nós e vendo as áreas da nossa vida que estão atrofiadas, precisando de cura, precisando de restauração. Oh meu Deus, põe a tua mão de libertação sobre nós nesta noite, mão de cura, Senhor. Oh Deus, que aquelas áreas da nossa vida que estão secas, que recebam a revitalização do céu nesta noite. A tua palavra diz que a vara seca de Arão floresceu e deu amêndoas, e muitas amêndoas maduras. Oh Senhor, que aquilo que está seco na nossa vida possa florescer outra vez e possa frutificar para a glória do teu nome. Abençoa o teu povo, Senhor. Fortalece a tua igreja, reanima o coração da tua igreja e enche a nossa alma de esperança naquele que é o Senhor da vida, aquele que veio ao mundo para nos amar e morrer em nosso lugar e ressuscitar para nossa justificação. Está à tua destra intercedendo por nós e há de vir para nos buscar. Abençoa o teu povo nesta noite, Senhor. Sustenta-nos na tua presença. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe profundamente a sua vida.